E aí, pessoal ligado na prova da OAB, tudo bem? Bom, chegado o nosso grande momento de revisarmos direito processual penal. Eu preparei, olha, me puxei, sério, porque eu sou péssimo em matemática, mas eu preparei algumas coisas para vocês muito importantes. Eu me achei agora muito bom porque, olha só, eu cheguei à conclusão do seguinte: nosso exame tá à ordem. Assim, simplesmente, 70% pena privativa de liberdade e recursos do processo penal. 60% princípios constitucionais do processo penal, inquérito policial e competência processual. Claro, digo, me puxei, porque vocês sabem que eu, em matemática, sou uma verdadeira nulidade. Pois bem, vamos lá, né? Olha só, artigo 68, caput do Código Penal, pena privativa de liberdade. Então, mega importante, revisando, olha só, bem redondinho, artigo 68, caput, fala então do nosso sistema trifásico que deve ser obrigatoriamente observado no cálculo da pena. Então, vamos ao quadro. Sempre observar esse artigo 68, Código Penal, e, claro, né, as três fases de aplicação da pena. A primeira, pena base, em que nós levamos em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Lembram? Pois bem, o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, enfim, fixará a pena necessária e suficiente para a prevenção e a reprovação do crime. O que temos que cuidar no nosso exame da OAB? Que, sistematicamente, a nossa prova objetiva cobra estas, galera, 8 operadoras que compõem o artigo 59, então, por isso que eu falei agora, né? É bom a gente dar uma revisadinha de leve, enfim, só para a gente, claro, lembrar dessas 8 circunstâncias que compõem o 59 do Código Penal, certo? Depois, a famosa pena provisória. O que a gente leva em conta? Agravantes e atenuantes. Lembrando que as agravantes, elas vêm previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes estão previstas nos artigos 65 e 66. Galera, 66, quase a besta, bem importante, porque são as chamadas, e a OAB cobra bastante, atenuantes inominadas. Vamos ler o artigo 66. O juiz poderá ainda reduzir a pena em razão de circunstância anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista em lei. Claro que, né, não havendo previsão legal, somente poderia se referir a algo benéfico ao réu, ou seja, somente atenuantes. E por fim, a famosa pena definitiva. O que a gente leva em conta? As majorantes, ou também carinhosamente conhecidas como causas de aumento, ou ainda, né, as também não tão, né, enfim, não menos importantes, as minorantes, também conhecidas carinhosamente por causas de diminuição da pena. Bem, antes de mais nada, qual a diferença de uma majorante e de uma qualificadora? Não podemos esquecer que a OAB cobra o sistema trifásico. Galera, majorante faz com que a pena seja aumentada sempre em percentuais fixos ou variáveis, ao passo que, no que toca às qualificadoras, o que o legislador faz? Ele estabelece uma nova pena mínima e uma nova pena máxima. Bem, na conclusão desse nosso sistema trifásico, olha lá, qual a grande diferença, a abissal diferença dessa que é a terceira fase em relação às outras duas fases? É que exatamente só na terceira fase o juiz poderá operar abaixo do limite mínimo ou acima do limite máximo, ambos, enfim, combinados em abstrato. Então, não podemos esquecer do enunciado sumular número 231 do STJ, ou seja, né, aquela questão mega importante que diz: a incidência de circunstância atenuante não poderá conduzir, enfim, o juiz a fixar a pena provisória abaixo do mínimo legal. Então, tanto na pena base como também na pena provisória, o juiz ele fica absolutamente vinculado, limitado aos, então, né, vamos aí repetir, limites mínimo e máximo combinados em abstrato, algo que ele não precisa obedecer
na terceira fase, desde que, claro, ele opere tanto para baixo como para cima dentro desses percentuais fixos ou variáveis estabelecidos em lei, ok? Bom, essa é uma questão importante. Agora, importante, pegadinha mesmo, o parágrafo único do artigo 68 que a gente não pode errar. Olha só, no concurso entre causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, o juiz, então, ele vai se limitar a fazer incidir somente um aumento ou uma diminuição. Claro, sempre o mega, o grande, o maior aumento e também, na mesma linha, a menor redução. Então, é só a gente lembrar do seguinte, tá? Querem ver aqui? Olha só. Esse 68, parágrafo único, ele traz um confronto, uma briga interna, majorante contra majorante, certo? Então, ambas brigando, parte especial do Código Penal, certo? O juiz, então, somente procederá a um aumento, enfim, vai utilizar aquela majorante que, literalmente, né, mais aumente. E, de outro lado, outro viés totalmente diverso, quando, então, ele se deparar com duas minorantes, ou seja, uma minorante brigando com outra, ambas da parte especial, deverá ser utilizada aquela que mais reduza a pena, ok? Ainda, o que é mega importante aqui com relação às penas privativas de liberdade? Aqui se encoxando, tá? Olha lá, o artigo 69, tranquilo, nós vimos em aula, ou seja, o concurso material, quando o cara, então, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sem qualquer vínculo, as penas são somadas. Aqui está megamente tranquilo. Agora, temos que ter muito cuidado com o concurso de crimes, é uma matéria que afeta a pena privativa de liberdade. Vamos ao quadro. Então, nós temos que cuidar o quê? O concurso formal. O que é o concurso formal? Também pluralidade de delitos. Em que sentido? O agente, mediante uma só conduta, ele acaba por produzir no mínimo dois resultados, certo? E aí também temos que lembrar do seguinte, que no caso do concurso formal, nós vamos ter um aumento de pena que vai variar entre 1/6 e metade, certo? Quando nós tivermos o crime continuado, também importante, também importantíssimo, aliás. O que nós vamos ter? Aliás, a gente viu em aula, né? O crime continuado nada mais é do que um próprio concurso material, só que por razões de serem crimes da mesma espécie, mesmo modus operandi, unidos ainda, né, por questões semelhantes de tempo, lugar, enfim, né? Todos aqueles delitos serão, ao fim e ao cabo, considerados somente um, mas, em qualquer caso, a pena deverá ser aumentada entre 1/6 e 2/3. Pegadinha mesmo? Olha lá. Parágrafo único do artigo 71. É o chamado crime continuado específico. E aqui, galera, o furo é mais embaixo. Temos que ir mais ou menos nessa revisão, esse é o propósito, meio decoreba. Como? Olha só. As penas serão, no entanto, aumentadas até o triplo quando a continuidade delitiva se referir o quê? A crimes dolosos, cuidado com a pegadinha, crimes dolosos, certo? Praticados mediante violência, grave e ameaça, sempre fizemos essa ponderação em aula, então, mediante violência, grave e ameaça. E aqui vem o segredo, é só decorar isso que vai dar tudo certo contra vítimas diversas, diferentes, ok? Aí o aumento dar-se-á em relação ao triplo. Bem, já que estamos falando, estamos dentro, mergulhados no concurso de crimes, vamos estabelecer uma regrinha básica, que com certeza vocês também deverão lembrar. Olha só, quando nós estivermos falando de prescrição penal e não apenas a prescrição penal, qualquer causa de extinção da punibilidade, certo? Nós iremos fazer a extinção da punibilidade crime a crime, sem os acréscimos decorrentes do concurso de crimes, certo? Claro, regra benéfica ao réu. Onde é que está isso? 119 do Código Penal e também súmula
497 do STF, ok? É aquela questão que nós sempre vimos em aula e eu dito, né? Bom, prescrição penal e concurso de crimes, 2 pontos. Extinção da punibilidade que se verifica crime a crime. Agora, de maneira frontalmente diversa, nós temos de pensar, isso aqui também cai, ok? Em relação, por exemplo, ao sursi processual e o concurso de crimes. Claro, galera, a nossa prova é para OAB, a nossa prova é garantista, a nossa prova é pró-réu. Mas cuidado, não temos de rasgar a lei quando nós estivermos na primeira etapa da nossa prova. Então, no sursi processual, qual é o requisito que nós, enfim, em pleníssimo lugar, não podemos esquecer? Que a pena mínima combinada ao delito deve ser inferior ou igual a 1 ano, certo? Mas, bem ao contrário do concurso de crimes e a extinção da punibilidade em que se leva, portanto, em conta crime a crime, aqui no sursi processual, havendo concurso de crimes, não. Ou seja, tanto pelo cúmulo material, como pela exasperação com material, artigo 69 caput do Código Penal, ainda artigo 70 caput, última parte do Código Penal, concurso formal impróprio, vontades, desejos, desígnios autônomos, certo? E ainda a pena de multa, certo? E temos também o sistema da exasperação, concurso formal próprio e crime continuado. Então, nesses casos, nós temos 2 súmulas que, claro, deverão ser observadas por vocês, né? A 243 do STJ e a 723 do STF, ou seja, aqui nós não temos essa barbada de nós levarmos em conta de modo isolado, portanto, cada crime, certo? Lembrando ainda, para finalizarmos, né, pena privativa de liberdade, sempre, galera, a grande observância às regras do artigo 44, que dizem respeito, né, sempre caem também, aí a possibilidade, requisitos para a substituição da PPL, da pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direitos. Então, já de cara, chama a atenção o quê? Que quando se tratar de crime doloso, a pena ela não pode ultrapassar os 4 anos, certo? Além disso, lembrem-se que o reincidente em crime doloso, assim, ponto, ele tem direito à substituição da PPL por PRD. Somente não fará jus, somente não terá direito, parágrafo 3º deste 44, quando nós tivermos a famosa reincidência específica, ou seja, quando a reincidência se tiver operado em virtude do mesmo crime, certo? Aí, então, nós temos a vedação, então, quando for reincidência específica. Por falarmos em reincidência específica, importante ainda, aqui nesse finalzinho, falarmos o seguinte, olha só, livramento condicional, a OAB tem uma paixão recolhida por isso. Quando nós vamos ao 83 do Código Penal, o que é que nós sabemos? Que quando se tratar de crime comum, portanto, o crime comum não hediondo, o cara for primário, zerado, ele deverá cumprir mais de 1/3 da pena privativa de liberdade. Quando, então, lá no artigo 83 do Código Penal, ele, em crime comum, for reincidente, ele deverá cumprir mais da metade da pena privativa de liberdade. E olha a questão importante, até porque houve uma alteração bem recente, né? Deverá cumprir mais de 2/3 quando se tratar de crime hediondo, e aproveitando aqui, reincidência específica. Quando se tratar de réu reincidente, modo específico em crime hediondo, ele não terá direito ao livramento condicional. O que nós temos que falar agora? Pois é, estranho muito, galera, em relação ao tráfico de pessoas. Ele é hediondo ou não é hediondo? Cuidado. Quem, em primeiríssimo lugar, enfim, acabasse lendo esse artigo 83, no tópico específico dos crimes hediondos, iria dizer, o artigo 149A do Código Penal, aí recentemente incorporado, tráfico de pessoas, é hediondo. Por quê? Galera, o prazo para alguém que tenha sido condenado pelo delito de tráfico de pessoas
deverá, assim como acontece com qualquer crime hediondo, cumprir mais de 2/3 da pena privativa de liberdade, mas, pasmem, o tráfico de pessoas, não obstante exigir 2/3 aí de cumprimento efetivo da pena privativa de liberdade, não é delito hediondo, ok? Bom, nós vamos adiante, né, em relação à pena. Vamos agora a um resumo que eu preparei carinhosamente, sério, carinhosamente mesmo para vocês, certo? Aqui, nós temos, por exemplo, princípios, fazendo então, né, uma revisão efetiva sobre eles. Princípio da verdade real, o princípio de que o juiz não pode, em hipótese alguma, se movimentar, a não ser quando provocado pelas partes, ou seja, no processo penal mais do que nunca, o juiz, ele jamais irá, enfim, adotar qualquer conduta tendente a condenar o réu sem que tenha sido devidamente provocado, ok? Depois, princípio do devido processo legal, corolários são ampla defesa e contraditório. Então, muito cuidado, certo? Desdobramentos importantes. Depois, a vedação à utilização das provas ilícitas, salientando, né? Provas ilícitas são aquelas obtidas quando há violação a normas de ordem constitucional, mas podem ser usadas a favor do réu quando forem, enfim, a única forma de absolvê-lo, ok? Provas ilegítimas são aquelas, então, talvez hierarquicamente não tão graves, que, portanto, violam, né, normas legais. Violação indireta da Constituição da República. Ainda é importante que a gente considere aí o artigo 157 e seus parágrafos do CPP, que efetivamente, né, trazem toda a questão que envolve provas ilícitas. Depois, o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, ou ainda estado de inocência, que significa, né, ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, certo? Bom, discussões, registros criminais, dosimetria da pena, certo? Galera, somente deverão ser levados em conta para fins de consideração de maus antecedentes aqueles processos criminais que já contem com uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, nós vamos aplicar aí, ó, de maneira redondinha, não esquece, porque a OAB cobra a grande súmula 444 do STJ, ou seja, não há qualquer possibilidade. Por quê? Porque haverá flagrante violação a esse princípio da presunção de não culpabilidade, nós então levarmos em conta, por exemplo, indiciamentos e inquéritos policiais, ainda processos criminais em andamento, claro que, em resumo, em última análise, não contem com a sentença penal condenatória transitada em julgado, certo? Bom, também coloquei aqui, porque é importante, a questão da execução penal, cuidado, não obstante isso, né? Inclusive, existe súmula do STJ, no que pertine a questão aí da prática, a mera prática de um fato definido como crime doloso, consoante vimos em aula, artigo 118, inciso 1 da LEP, não é necessário que em relação a esse delito que deu ensejo à regressão do regime, já haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, certo? Por quê? Porque nós estamos aqui diante de um outro ambiente que é norma de cunho administrativo, claro, previsão da LEP, que é a regressão do regime, certo? Bom, ainda, né, artigo 93.9 e 381.3 do CPP. Princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais sob pena de nulidade, a não ser, claro, que nós estejamos diante de uma decisão do Tribunal do Júri, que aí, claro, temos a íntima convicção e, portanto, não precisa haver fundamentação. Depois, o princípio da publicidade, cuidado, crimes, por exemplo, exceção, né? Mas crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, o Código Penal prevê possibilidade, então, de nós limitarmos, por razões óbvias, a publicização desses atos. Princípio da imparcialidade do juiz, lembrando que a decisão tomada por um juiz que, enfim, ele não seja imparcial, ele, enfim, tenha agido em violação a regras atinentes à suspeição,
haverá nulidade absoluta. Artigo 564, inciso 1 do CPP. Depois, o princípio da isonomia processual, ou seja, tudo aquilo que uma parte pode, a outra também. Depois, a questão muito importante do contraditório, ou seja, né, as partes, todas elas devem ter igualdade de oportunidades entre si, exatamente para que se mantenha esse equilíbrio, principalmente na questão aqui que é importante no processo penal, que é a igualdade de produção de provas, certo? Princípio da ampla defesa, e lembrando, no júri, o princípio é da plenitude da defesa. Galera, qual é o alcance disso? Não adianta, a balança no processo penal sempre vai pender a favor da defesa. Então, o que a gente pode efetivamente dizer disso? Que, na verdade, os prazos para a defesa pública, por exemplo, são em dobro, somente caberão embargos infringentes naquelas decisões não unânimes de apelação, enfim, agravo, recurso em sentido estrito, 2-1, sempre só a defesa poderá ingressar, opor estes embargos infringentes e de nulidade, certo? Depois, garantias processuais decorrentes da ampla defesa, ter conhecimento claro da imputação, poder apresentar alegações contra a acusação, poder acompanhar a prova produzida e fazer contraprova, ter defesa técnica por advogado imprescindível e mais poder recorrer das decisões que são desfavoráveis. Duplo grau de jurisdição, juiz natural, ou seja, não apenas a questão do juiz natural, mas desdobramento. Imparcial, previamente conhecido, regras objetivas de competência estabelecidas antes da prática da infração penal, certo? O promotor natural, princípios da legalidade, obrigatoriedade, ou seja, todas aquelas normas, principalmente de cunho incriminador, deverão estar previamente aí estabelecidas, certo? Princípio da oficiosidade, claro, e aqui no tocante somente à autoridade policial, Ministério Público, depois o princípio do impulso oficial, princípio da oficialidade, Ministério Público, indisponibilidade, no caso aqui da ação penal pública, identidade física do juiz. Por que eu falei assim? Porque nós sabemos que ele veio em 2008 do CPC, o novo CPC não mais o contempla, mas, mesmo assim, ele ainda deve ser efetivamente seguido, ok? Ainda, o princípio indúbio pro réu, ou favor rei, expoente máximo, inciso 7 do 386, qualquer dúvida que existir deverá levar à absolvição do acusado, certo? Bom, depois nós temos a questão da competência. Vamos dar uma revisada. Temos ainda, algumas horas mais ainda para a gente poder revisar. Então, eu fiz aqui uma compilação das súmulas importantes para essa matéria. STJ 42, certo? Bom, Sociedade de Economia Mista. Galera, como é que a OAB pergunta isso? Por exemplo, um furto, um roubo praticados contra Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, competência da Justiça Estadual. Agora, se for um furto, for um roubo, aí envolvendo a Caixa Econômica Federal, que não é uma sociedade, obviamente, de economia mista, competência da Justiça Federal. Depois, as súmulas 53, 62, tudo STJ. 73, quando o papel moeda for grosseiramente falsificado. Depois, 75, 78, 104, 122, sempre prevalece em caso de haver concorrência no mesmo processo, enfim, crime da Justiça Federal Estadual, claro que deve se dar efetividade à competência federal. Depois, 140, cuidado, questão indígena. Depois, 147, enfim, a questão do servidor público federal, claro, a competência será da Justiça Federal. Depois, a súmula 165, aí, 172, que significa? Jamais competirá a Justiça Militar julgar militar por crime de abuso de autoridade, certo? Depois, súmula 200.
Depois, 208. Claro, se a questão disser respeito a algum tipo de crime perpetrado em detrimento de bem da União, a competência será federal, no caso aqui de prefeito, será o TRF. Depois, 244, questão aí do estelionato, claro, caso mais comum, enfim, a questão, né, da ausência de provisão de fundos no cheque. STF, súmula 521, também trata da questão do estelionato. Aliás, esse crime, ele é um dos que mais acabam aí dando ensejo a perguntas envolvendo competência, porque geralmente, então, é a competência relativa, porque se diz em razão do local. Depois, súmula 522, 702, certo? 704, 721, isso aqui a OAB ama, ou seja, claro, a competência do júri está prevista na Constituição da República. Bom, quando, mesmo assim, é importante, né? Quando a competência em razão da prerrogativa de função estiver prevista na Constituição estadual, claro, né? Prevalece porque hierarquicamente superior à competência do tribunal do júri, ok? Depois, aí, matéria importante, execução penal. Súmula 40. O tempo de cumprimento da pena no regime anterior, ele é aproveitado, enfim, né, para os benefícios de saída temporária, trabalho externo. Lembrando que para a obtenção do trabalho externo é necessário o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Galera, isso somente se aplica àquele que inicia o cumprimento da pena no regime fechado. Isso não é exigido no semiaberto, já caiu, e no aberto não, né? Porque já é requisito, já é pressuposto para o ingresso do preso no regime aberto, ele estar trabalhando. Depois nós temos aí súmula 192. Lembram? Nós vimos isso, né? Imaginem que o cara foi condenado pela Justiça Federal, mas que ele esteja cumprindo pena em estabelecimento prisional estadual. Então, irá competir ao juiz da VEC estadual, enfim, né, analisar toda essa execução penal. E o inverso também é verdadeiro. Depois, a súmula 341, que, aliás, com a reforma que houve lá na remissão, nem precisava mais, porque nós sabemos, né, que, de acordo com o artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1, é totalmente cabível a remissão também pelo estudo. Depois, a questão de que nós possamos exigir exame criminológico, embora não mais previsto no artigo 112 da LEP, claro, desde que cuidado em decisão fundamentada. 441 é bastante incoerente, né? Porque é o menor dos benefícios da execução penal. Olha só, falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional, também não interrompe para a obtenção de indulto ou comutação de pena. Ou seja, por isso a incoerência, é o menor dos benefícios da execução penal. Galera, a prática de falta grave e, claro, o seu reconhecimento somente zera, muito ruim para o nosso reeducando, somente zera então o prazo para se obter a progressão de regime, ok? Depois, galera, isso aqui é mega importante. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da lei número 11.464, enfim, de 2007, sujeitam-se às regras do artigo 112 da LEP. Vamos lá, vamos lembrar, olha só. Carinha alegre, carinha cometeu então um delito hediondo, limite 28 de março de 2007. Por que alegre? Porque em se tratando na questão específica do requisito objetivo, ó, 1/6. Agora, se ele cometeu crime hediondo a partir do dia 29 de março de 2007, inclusive, bom, aí tem que ficar brabo mesmo, porque não tem jeito. Porque primário, 2/5, reincidente, 3/5. Te liga, porque isso aí é muito importante. Depois, súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, o que acontece? É imprescindível a instauração de um PAD, pelo amor de Deus, com a imprescindível presença de advogado.
Depois, aí, ó, de novo, nem precisava, a gente já sabe, a prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, certo? O qual se reinicia, ó, isso é importante, a partir do cometimento da infração. E bem aquilo que eu disse, 535, a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto, só mesmo para progressão de regime, ok? Súmulas vinculantes. Nós temos o que aí? A súmula número 9, ou seja, né, a perda em razão de falta grave dos dias remidos, mas agora de até 1/3 é constitucional. Depois, a 26, para efeito de progressão do regime de pena por crime hediondo, se observa a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, né? Claro, aí também, ó, fundamentadamente a questão, né, do requisito subjetivo. E a 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, nós devemos, claro, aí propiciar a ele o cumprimento, inclusive se for o caso de prisão domiciliar. Depois, essa é bala. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, galera, é o juiz da execução que irá aplicar a lei penal mais benéfica. Ainda, né, a pena unificada para que se atenda a esse limite de 30 anos, certo? Na verdade, não é considerada para fins de concessão de benefícios, ok? Bom, ainda em relação ao que nós devíamos falar nessa nossa revisão, é importante, falando ainda de princípios tão importantes, que vocês não esqueçam, tá? Súmula 527 do STJ. O que diz? Ora, modo bem específico, bem importante o quê? Que o prazo máximo de cumprimento da medida de segurança é o da pena máxima cominada em abstrato, ok? Bem, ainda, em relação àquilo que preparamos para vocês, olha só, Lei da Primeira Infância, a questão imprescindível do inquérito policial. Inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa, certo? Então isso é bem importante. Ainda, vejam, né? Lá no estatuto de vocês, estatuto da OAB, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, certo? Então, essa é uma questão importante. Ainda, tá? Para a gente concluir, simbolicamente, jamais deixem de levar consigo, enfim, para a prova. 4 anos, né? Regime aberto, substituição da PPL por PRD, não dá para a gente esquecer disso, né? Ainda a questão do procedimento comum ordinário, ou seja, quando a pena máxima combinada em abstrato for, de novo, né, igual ou maior do que 4 anos, ordinário, sumário. Então, quando a pena máxima combinada em abstrato for menor do que 4 anos, e as impos, né? Lembrando, galera, o que são impos? Infrações de menor potencial ofensivo, todos os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, haja ou não um procedimento especial, e todinhas mesmo contravenções penais. Lembrando ainda, isso aqui é muito simbólico para nós, por quê? Porque favoreceu a defesa e muito. Então, olha só, lembrando aqui, sempre dá ordem dos atos da audiência, simbolicamente o 400 que fala do rito ordinário. O que nós temos lá como ordem dos atos? Ofendido, vítima, né? Testemunhas de acusação, defesa, depois as acariações, perícias, reconhecimento de pessoas e de coisas, só então interrogatório. Lembrando, galera, qual é o número de testemunhas que nós podemos ter nos diversos ritos. Vamos lá? Primeira fase do júri, 8. Segunda fase do júri, 5. Depois, ordinário,
8, sumário, enfim, são 5, e lá no JEC são 3. Lembrando ainda o que a OAB adora. Claro, adora porque choca. Não é assim que nós vamos fazer depois na vida real. Mas na prova objetiva, importante, interrogatório, último ato da audiência. Por quê? Porque para quem está sendo acusado de alguma coisa, galera, ser ouvido por último é ouro. O que eles vão te perguntar? Tráfico, traficante. Lei 11.343 de 2006. O que há de muito diferente aqui? Exatamente que o interrogatório é o primeiro ato da audiência. Ainda, júri 478 do CPP. O que diz lá? Efetivamente, né, galera? Efetivamente o quê? Que, na verdade, nenhuma parte poderá dizer, enfim, como argumento de autoridade sobre não comparecimento do réu para ser interrogado, ele ter ficado em silêncio no interrogatório, o uso de algemas e ainda, mais importante, cai sempre, fazer referência à pronúncia ou a qualquer outra decisão posterior que tenha tornado admissível a acusação. Ainda, 479 do CPP. Palavra mais importante é essa, úteis. Por quê? Nenhuma parte poderá fazer juntar ao processo documento novo, portanto ainda não existente no processo, enfim, com a antecedência mínima de 3 dias úteis antes do plenário. Aliás, por falarmos em útil e não útil, né, a gente não pode ir embora sem falar o que a gente vai falar agora, certo? Bom, mesmo com a modificação bem forte que aconteceu no novo CPC, a contagem dos prazos no processo penal ainda, por enquanto, continuam da mesma forma. Então, sempre, súmula 310 do STF. O que significa? Prazo processual. O que significa isso? Toda vez que nós tivermos, tanto no dia do início, como no último dia, certo? Efetivamente, dias não úteis, claro que em prazo processual penal, esses prazos, enfim, tanto o dia do começo como do fim, deverão ser prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Ainda, súmula 710 do STF, isso aqui não é processo civil. Então, olha só, no processo penal, lendo a súmula, os prazos, enfim, sempre são computados a partir da efetiva notificação, intimação ou citação. E não, pelo amor de Deus, da juntada do mandado aos autos. Agora, prazo penal não interessa. Se o primeiro, se o último dia forem dias inúteis, não importa. E lembrando o seguinte, bom, o que é que eu preciso saber se naquele determinado assunto o prazo é processual ou o prazo é penal? Dica: tudo aquilo que disser respeito ao artigo 107 do Código Penal, ou seja, causas de extinção da punibilidade. O prazo, ele é penal. Ou seja, nós vamos levar em conta o dia do início e nós não vamos considerar o dia do fim. Querem ver uma coisa? Por exemplo, 20 de abril de 2006, prazo de 4 anos, penal. Como é que nós fazemos? Enfim, né? Sempre um dia antes, 19 de abril de 2010. Bom, galera, essas foram então as palavras importantes que nós então trouxemos para vocês nessa revisão bem pré-prova, mas com muito amor, com muito carinho. Simplesmente aqui, hoje mesmo, a nossa cerejinha do bolo, para que então vocês todos, e eu tenho certeza que vão ter, porque eu acompanhei vocês, a gente estava junto e esteve junto durante todas as nossas aulas. Hoje, então, né, humildemente, enfim, tentamos fazer o melhor para que vocês, no dia da prova, tá chegando, tenham somente o melhor. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar depois da prova, porque vamos ter nossa segunda fase. E, galera, eu sei do potencial de vocês. Aliás, eu estou aqui também por isso. Eu acredito em vocês, porque senão eu não teria vindo aqui hoje. Certo? Bombem, amem e arrebentem na prova. A gente vai conversar na segunda fase. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e garra.
Até mais!